Linda Brasil é sergipana natural da cidade de Santa Rosa de Lima, defensora dos direitos humanos e da educação. Ela foi a primeira mulher trans eleita para ocupar uma das vagas da Câmara Municipal de Aracaju e chega com a responsabilidade de dar posse aos eleitos, porque ela foi a candidata mais votada. Linda, seja bem-vinda ao ID Aracaju. Me conte, já está se sentindo preparada para comandar essa solenidade de posse, a primeira sessão, né? Sim. A ficha ainda está caindo, né? Porque para a gente que fez nessa campanha tão diversificada, foi uma surpresa. A gente estava confiante na possibilidade da eleição por causa do meu histórico aí na política, né, no movimentos sociais, mas ser a bem mais votada, com mais de 700 candidatas e candidatos, foi uma surpresa, mas será uma responsabilidade e um desafio muito grande. Estou muito ansiosa para esse momento. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, histórico e simbólico para a política aqui de Sergipe, de Aracaju e de Sergipe. Linda, você chega também assim, trazendo toda a responsabilidade de defender a população LGBTQIA+, né, a diversidade de gênero e a educação. Quando foi que começou todo esse engajamento de Linda Brasil com esses movimentos sociais? Eu desde o final da década de 90, início da década de 2000, quando eu comecei a perder vários amigos por assassinatos brutais, como o professor Benemi, que era um professor de redação aqui de várias escolas, Lisboa, que era uma figura muito histórica e importante para o movimento LGBTQIA+, e também um grande amigo meu, que era um professor do SENAC. E depois da morte dele, principalmente, que eu tinha uma ligação muito forte com ele, eu acabei começando a procurar um movimento, que foi o Dialoguei, que é o primeiro grupo LGBTQIA+, aqui do estado de Sergipe, e um dos primeiros do Brasil, né? Eu fui procurar para poder me entender e lutar, né, para que essas violências fossem diminuídas. Aí, a partir daí, não deu muito certo dentro do movimento, e também o Dialoguei, ele acabou se dissolvendo e foram criadas outras instituições. Eu acabei também me envolvendo com outras questões, como a espiritualidade, né, que também me ajudou muito nesse processo de aceitação da questão da morte, que né, para mim era algo muito difícil. E foi quando eu fui para a Itália, né, que eu cheguei para a Itália, passei 5 anos, eu voltei em 2008, eu comecei a trabalhar como cabeleireira, maquiadora. Em 2012 eu fiz o Enem e entrei na Universidade Federal de Sergipe. E foi o meu ingresso na universidade que eu tive um desafio. No primeiro dia de aula, porque tive problema com a questão do uso do meu nome social, e a partir daí eu entrei com um processo administrativo na universidade, e esse processo acabou gerando uma portaria que regulamentou o uso do nome social das pessoas trans dentro da universidade. Foi a partir daí que eu comecei a me envolver no movimento estudantil, no movimento feminista, e as ruas, a luta a favor dos meus direitos, e foi aí que eu comecei a pensar uma nova forma de fazer política. Como você disse, eu sou de Santa Rosa de Lima e eu sempre tive algumas referências negativas na política, né, desses conchavos, e foi na universidade que eu comecei a pensar e agir de uma nova forma politicamente, e foi isso que me motivou a me filiar em um partido. Linda, você disse que fez o Enem e ingressou na universidade. Por que a escolha pelo curso de literatura, né? O curso de português francês, o curso de letras? Sim, na verdade eu sempre fui apaixonada assim, pela língua francesa, eu sempre gostei, né, das cantoras francesas, e eu queria entrar na universidade. Na verdade, e a letras para mim é muito importante, porque a gramática, né, a linguagem para mim é muito importante, até no nosso processo de desconstrução, né, da hetero-cis normatividade que foi construída com viés patriarcal, machista, misógino, LGBTfóbico. Então, a gramática, para mim, é muito importante. É tanto que, nessa minha próxima gestão, dentro da Câmara Municipal de Aracaju, será denominada de mandata,
que é já um símbolo, já é uma forma da gente se diferenciar dessa estrutura política que está aí, que sempre foi construída com um olhar e uma base patriarcal. Então a gente vem com o olhar das mulheres, das LGBTs e da população negra. Linda também se enveredou a ampliar essa questão da educação, né? Hoje é mestra também em educação. Sim, quando eu terminei o meu curso de graduação na UFES em Letras, eu logo assim eu fui graduada em junho e em outubro eu fiz a prova do edital da pós-graduação no PPGED, que é o Programa de Pós-Graduação lá da UFES em Educação, e eu fui selecionada, né, e em março de 2018, eu comecei a fazer a minha pesquisa justamente sobre a questão de gênero e sexualidade na educação, a importância e o impacto desses debates, dessas discussões dentro da educação para a gente diminuir as violências, não só contra a população LGBTQIA+, bem como contra as mulheres e também em relação aos abusos sexuais que as crianças e adolescentes sofrem por falta de um diálogo da sociedade sobre as questões que envolvem o respeito à diversidade, à pluralidade e a questão da questão de educação mesmo referente à sexualidade, que é muito importante para que esses jovens se sintam empoderados e não se deixem ser vítimas, né, desses abusos. Então foi a partir desse momento de você lutar para poder ter o seu nome aceito na universidade, sim, que você começou a se interessar, se envolver com o movimento estudantil e se interessar por política? Sim. E também, eu na mesma época, em 2014, eu junto com outras amigas, a gente fundou a Amo Ser Trans, que é a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, e essa associação desenvolveu vários projetos, como a Semana da Visibilidade Trans, que teve o intuito de levar esses debates não só dentro da academia, bem como para a sociedade em geral. A gente leva rodas de conversas, debates para outros órgãos como a OAB, Ministério Público, escolas públicas e privadas aqui do Estado, para a gente pesquisar e levar esses debates, para que as pessoas possam se sensibilizar e se conscientizar sobre o respeito à diversidade. E outro projeto também da Amo Ser Trans foi o Educatrans, que era um projeto para estimular que as pessoas trans pudessem se motivar a entrar também na universidade, né, como aconteceu. Fui a primeira mulher trans em 2013 e hoje já são mais de 40 pessoas que estão e passaram pela universidade. Então, é muito importante esses projetos, porque o movimento LGBTQIA+, ficou muito focalizado nas questões DST-AIDS, né, por causa do Arivo, né, da AIDS na década de 80, e essas discussões sobre o respeito à diversidade, sobre a diferença do que é identidade de gênero, que tem a ver com como eu me identifico, né, socialmente, como eu me apresento, e a orientação sexual não era discutida na sociedade. Depois que a gente levou essa discussão, com certeza contribuiu para que as pessoas pudessem respeitar e aceitar mais as pessoas trans nesses espaços. Então esse é o lado de defesa de Linda Brasil por uma educação mais inclusiva e de qualidade. Sim, transformadora, né, que respeite a individualidade de todas as alunas, que levem reflexões sobre as questões dos direitos humanos. Claro que eu sou trans, eu luto pelas pessoas trans, mas não só, né, eu levanto várias outras bandeiras, como do movimento feminista, que também eu fui a primeira mulher a entrar em um coletivo organizado de mulheres aqui no estado, em Aracaju, e bem como da população negra, na luta por moradia, na luta, né, por justiça social, por direitos e oportunidades para todas as pessoas, né? E é isso, o nosso foco da luta. Claro que tem, né, um foco principal, que é na população LGBTQIA+, que aqui no Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Em relação às mulheres trans e travestis, nós correspondemos a 52% de todos os assassinatos. Nossa expectativa de vida é de 35 anos e temos 90% que estão compulsoriamente, né, de mulheres trans e travestis na prostituição por vários processos de exclusão, né, tanto no meio familiar, escolar e, consequentemente, na profissão formal.
Linda, conte para mim e para quem nos acompanha na TV Câmara o dia a dia de trabalho de Linda, tanto do trabalho como do envolvimento com os movimentos sociais. Desde o meu ingresso em 2013, todo mundo diz, Linda, como foi que você se graduou? Porque eu já comecei a me dedicar 100% da minha vida. Eu sou cabeleireira, né? Graças a Deus eu consegui algumas bolsas na universidade. Eu participei do projeto de iniciação à docência que chama PIBID, que eu tinha uma bolsa que fazia com que eu me mantesse para poder, além de estudar, levar esse debate para a sociedade. Então, minha vida foi dedicada aos movimentos sociais e não só da luta, de reivindicar, de buscar, mas sim levar informação, levar conhecimento, porque, no meu ver, todo esse tipo de violência, de opressão que a gente sofre tem a ver com a falta de debate, falta de diálogo com a sociedade sobre as questões que envolvem gênero. Então, minha vida... E depois, em 2018, aconteceu algo muito importante que deu mais visibilidade, que foi a construção da Casa Amor, que é um projeto, uma casa de acolhimento às pessoas LGBTQI+, que são expulsas de seus lares, né, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Foi um projeto que chegou em um momento em que o discurso de ódio tomou conta do Brasil, né, com a eleição do atual presidente, né, com fake news. A gente vem com um projeto que fala de amor, de acolhimento, de verdade, e isso fez toda a diferença. A gente vai conversar um pouquinho, sim, sobre a Casa Amor mais adiante, porque faz parte da história de Linda, foi criado por Linda Brasil, né? Linda, a gente voltando para o viés político, por que a escolha do PSOL, né? Como veio? E também, assim, surgiu, a partir de toda essa luta lá na UFES, foi que surgiu essa intenção, porque o público LGBTQIA+, ele tinha políticos que eles apoiavam, resolveram sair e apoiar uma pessoa do próprio grupo. Exato. É porque sempre o movimento LGBTQI sempre se viu de escada para que pessoas pudessem se eleger usando o movimento, que na verdade eles não representavam na totalidade, só na época da campanha, né? Para ir nos trios elétricos, das paradas, mas a gente teve na história do Sergipe, teve pessoas que são LGBT, mas que nunca afirmaram publicamente isso, porque a gente vive numa sociedade de hipocrisia. Todo mundo sabe que mas você não pode lutar por seus direitos, né? A gente tem vários exemplos aqui na nossa cidade, no Brasil todo. Mas como em 2014, com a candidatura de Luciana Genro, que foi a primeira mulher, né, do PSOL, que falou em um programa aberto da TV pública sobre transfobia, e, né, que o termo só transfobia é invisibilizado até mesmo dentro do movimento LGBT. E ela foi a primeira pessoa a falar do termo, porque uma coisa é a homofobia, que tem a ver com orientação sexual, como eu já disse, né, que tem a ver com como eu me relaciono com o outro. Outra coisa é transfobia, que tem a ver com como eu me identifico. São questões e são opressões totalmente diferentes. Então, ela falar sobre isso. Teve a questão do Jean Willis, que era uma referência, além de ser, né, gay assumido, era uma pessoa combativa e que estava no PSOL. Então, essas referências públicas do PSOL no nível nacional já me fez me enamorar um pouco com o PSOL. Mas foi quando eu entrei na UFES que eu me filiei, que eu conheci as militantes feministas do PSOL aqui em Sergipe, né, que eu vi uma nova forma de fazer política combativa, da gente fazia ato, que a gente não precisava de tiro elétrico, de estrutura, nada. A gente pegava uma cartolina, ia lá, né, na época era fora Cunha, depois Fora Temer, lutando a favor dos direitos da população das mulheres, e eu percebi que a luta LGBTQIA+, não ia ter êxito se a gente, primeiramente, não combatesse o machismo, a misoginia, o patriarcado estrutural de nossa sociedade. Então, para mim, a base da LGBTQ-fobia é o machismo estrutural, é a misoginia, porque é o ódio pelo feminino que faz com que pessoas trans e travestis sejam brutalmente assassinadas, porque para a sociedade, como é que eu nasci numa condição de superioridade, né, no papel masculino, e você negar essa condição e você vai querer ser uma mulher,
Isso para algumas pessoas que não têm respeito ao feminino, que vê o feminino como algo inferior, acaba gerando comportamento de violência, porque todos os assassinatos de travestis é isso, é como se quisesse assassinar algo que para eles é algo que inferior. É inferior e algo que não deveria acontecer. Então, como é que você tá nesse papel e você deixa? Então você não vale nada. E todos os assassinatos de travestis é com requinte de crueldade, é com ódio muito grande. Então, para mim, a luta feminista fez toda a diferença também para o movimento, para a minha luta dentro do movimento LGBTQIA+. Essa foi a terceira eleição que você disputou, né? Disputou em 2016 para vereadora, né? Não logrou êxito, para deputada em 2018 e agora chega como a mais votada, né? O que motivou você a não desistir? Porque para mim, eu também me filiei ao PSOL, porque o PSOL é um partido que não é só finalidade eleitoral. A gente faz um trabalho de base, um trabalho de denúncia desse sistema, né, que a gente usa o partido também como uma ferramenta de luta e de resistência. A eleição é uma consequência, então nunca me coloquei como candidata só com intuito eleitoral, mas sim aproveitar o processo da eleição para levar uma nova forma de pensar e fazer política. Se o resultado for positivo, bem, né? Porque a gente precisa entrar nessa estrutura. Eu sou consciente de que somente eu, né, do PSOL, porque eu sou, além de ser a única do PSOL, fui a primeira parlamentar aqui de Aracaju eleita pelo PSOL, né? E isso é uma responsabilidade Você muito vem grande. Com muita responsabilidade, na verdade. Muito, né? Então eu sei que só eu não vou provocar essa, mas eu tenho certeza que eu vou de uma certa forma fazer o possível através de um diálogo respeitoso, mesmo com as pessoas que tenham viés político ou então que tenham alguma adversidade em respeito à minha identidade de gênero, eu vou tentar dialogar, porque eu sei, como aconteceu comigo em 2013, que um professor se negou, a culpa não é do professor em ser todo o sistema, é da educação que fez com que aquele professor não estivesse preparado para saber lidar com a travesti dentro de uma sala de aula. Então, eu sei que muitos vereadores também não estão preparados, mas eu vou com o coração aberto de dialogar com o intuito para que eles tenham acesso, que eles desconstruam algum pensamento estereotipado, marginalizado em relação à minha pessoa. Claro, se esses outros meus colegas não tiverem uma abertura, se manterem hostil, com certeza, e se provocarem algum comportamento transfóbico, eu irei denunciar, eu não irei me intimidar, porque eu fui eleita como todos e todas foram eleitas, eu tenho o direito de estar ali e estar por igualdade, discutir de forma democrática propostas, projetos que beneficiem toda a população e que nossas divergências não atrapalhem, né, a essa gestão que vai acontecer agora em janeiro de 2021. Linda, a gente vai trazer agora um depoimento de um amigo seu, que é militante também do partido de algum tempo, né, que é o Mário, ele falando sobre Linda, né? Olá, sou o delegado Mário Leone, militante de direitos humanos, e a minha história com Linda Brasil se cruza na militância LGBTQIA+. Se cruza também no Instituto Salto Quântico, escola de pensamento cristão espiritualista, conduzida pelo médium Benjamin Teixeira de Aguiar. Essa escola que nos convida diariamente a beber do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Verbo da Verdade, um Cristo libertário, um Cristo militante de direitos humanos do seu tempo, que esteve ao lado dos pobres, das mulheres, das prostitutas, enfim, dos enfermos, dos desvalidos, e que por isso foi perseguido, foi torturado, foi morto pelos poderosos e religiosos de seu tempo. Nós nos cruzamos também numa atividade de filiação do PSOL, onde fomos conduzidos por mãos distintas. A Linda militava no movimento feminista, na UFES, como acadêmica, na Universidade Federal de Sergipe, e eu militava no movimento LGBT. Fomos conduzidos por mãos distintas para uma atividade de filiação do PSOL. Nesse mesmo dia, nós nos encontramos e decidimos que sim,
nos filiaríamos a esse partido, que é um partido que tem lado, um partido comprometido com as trabalhadoras e trabalhadores e com justo combate às opressões, ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia. A partir daí, politicamente, nossa militância caminha junta. Em 2016, Linda fez uma campanha fantástica. Panfletamos muito nas escolas, nas universidades, e Linda só não foi eleita por conta da legenda. Muito injusto. Em 2018, nossa pré-candidatura foi contagiante em todo o estado. Foi a pré-candidatura mais das coisas para deputado estadual e deputado federal. E a consequência disso deságua na eleição de Linda como a vereadora mais bem votada de Aracaju. A primeira mandata transfeminista é do PSOL. O primeiro mandato do PSOL é uma mandata transfeminista, com compromisso com educação, por uma educação inclusiva e com as trabalhadoras e trabalhadores da nossa cidade. Então é com muito orgulho, com muita emoção que eu vibro por essa vitória e por saber que nós estaremos representados na Câmara de Vereadores. Então, o depoimento aí do amigo que acompanha já de algum tempo. É uma história assim, além de sermos, né, companheiros aí de luta, aí somos irmãos em ideal, porque a gente acredita em um Cristo que é amor, que é verdade, e não o que muitas pessoas pregam por aí, distorcendo a verdade, né, que sempre, né, definiu Jesus, porque a gente lá na escola, a gente define Jesus como Cristo, o verbo da verdade, né, e a gente está em um momento de mentira, de ódio, e saber, né, que eu estou conto tanto na questão política, na questão da militância, né? Não só de Mário, mas de tantos outros irmãos e irmãs em ideal salto-quantista, como o nosso professor espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que sempre me acolheu antes mesmo do meu processo, que eu procurei Benjamin depois do assassinato desse meu amigo, que eu falei no início, né, desse professor de informática, que eu fiquei tão assustada, porque estavam morrendo tantas pessoas, eu fui procurar um consolo espiritual, e foi ali, além desse meu conforto, eu tive um conforto para mim, porque eu estava no início da minha transição com medo, porque eu sou de uma família católica, e nessa família católica ainda não, né, pregava como se fosse uma abominação, uma aberração, como se eu não fosse filha de Deus, e o salto quântico me ajudou até isso, não me aceitar, de perceber que sim, que eu sou filha de Deus, de sim, que eu posso ser feliz, existir da forma que eu me sinto melhor, e me ajudou muito nessa construção, né, de quem é Linda Brasil. Eu lembro que Benjamin, até o nome, eu estava receosa de usar esse nome, e quando Benjamin perguntou qual o nome, que foi uma das primeiras pessoas a perguntar qual é o meu nome social, eu disse Linda Brasil. Ele disse, que nome lindo, tem tudo a ver com você. Então, saber que Mário, né, que está aí, que nós estamos juntos, não só Mário, mas tantas outras pessoas, porque essa vitória não só foi de Linda, estou usando, foi o meu nome e tal, que estava ali na azul, mas representa uma vitória coletiva, um movimento que vem aí desde a década de 80 a favor, né, de direito, de justiça social, de mais possibilidade, de menos violência. Então é uma vitória de muita gente. Então no dia 15, quando saiu o resultado, que eu vi um monte de gente chorando, se sentindo vitoriosas, isso me deu uma esperança. Eu digo que foi um sopro de esperança nesse momento obscuro que a gente está vivenciando, de perseguição, de ódio, né, que fez eleger um presidente que vai de encontro a todas as discussões humanitárias, ao desenvolvimento da humanidade. Então isso dá uma esperança nesse momento difícil que a gente está vivenciando, e possa servir de exemplo para que outras pessoas, que como eu, que passou por vários processos, né, de violência, que foi empurrada para a prostituição, que saiu viva. Eu digo hoje que eu sou sobrevivente, eu estou com 47 anos, mas a expectativa de vida de minhas amigas
trans travesti de 35 anos. Então, isso pode significar uma mudança na vida, não só minha, mas de tantas outras pessoas. E não só da população LGBT, de todo mundo, de pais que têm uns LGBTs que muitas das vezes não compreendem, que violentam desde pequeno. E essas pessoas acabam cometendo suicídio, tem um índice muito grande de suicídio, ou então se evadindo do espaço familiar, porque muitas das vezes os pais não tiveram também acesso a essa informação que pode ter com minha visibilidade. A gente vai falar já, porque é um pouco do trabalho que é desenvolvido na Casa Amor, né? Sim, sim. Linda, a gente vai com um breve intervalo, né? E a gente hoje aqui no ID Aracaju está conversando com Linda Brasil, né? Vereadora eleita do município de Aracaju. A gente volta já. Estamos de volta com o ID Aracaju, que nesta edição conversa com Linda Brasil, a primeira mulher trans eleita para ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju. Linda, nesse segundo bloco a gente quer conversar um pouco sobre o trabalho da Casa Amor, né? Como surgiu a criação da Casa Amor? Sim, surgiu, né, a partir de 2017, porque eu já tinha uma vontade, né, de criar um espaço em que as pessoas LGBT pudessem trocar experiência, vivência, que envolvesse a arte, que pudesse acolher as pessoas, né, porque eu percebo, né, que o movimento LGBT tem uma dificuldade muito grande em relação à baixa autoestima, por tanto processo de violência, seria um local de encontro. Aí, em 2017, surgiram alguns projetos a nível nacional, como a Casa 1 em São Paulo e a Casa NEM no Rio de Janeiro, que deu uma repercussão, e eu tem uma casa lá no Inácio Barbosa que tinha acabado, né, de ser desalugada, o inquilino saiu, e eu falei com um amigo meu, que é Jean, advogado, que eu queria criar um projeto, só que eu não tinha estrutura, nem financeiramente, só tinha o espaço físico. Aí eles, Linda, então vamos ver algum edital para ver se a gente consegue recurso para a gente estruturar tal, e a gente criar esse espaço. Aí saiu um edital da Justiça Criminal. Aí a gente criou um projeto para fazer um mapeamento da população carcerária LGBTQIA+, porque a gente LGBT que está fora do sistema penitenciário já sofre, né, por questão de empregabilidade, por recessão na sociedade. Imagine a população carcerária. Aí a gente ia fazer um mapeamento, né, porque a gente tem dificuldade de mapear a população LGBTQIA+, para assim poder dar uma assistência a essas pessoas. Só que a gente foi pré-selecionado e não conseguimos o edital no final. Mas mesmo assim, essas reuniões que aconteceram lá, onde é a Casa Amor, teve uma repercussão. Muitas pessoas começaram a querer ajudar através de doando móveis, doando roupas. Aí a gente, através dessas doações, a gente foi fazendo bazar, festas, para poder estruturar a casa. E em 29 de janeiro de 2018, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, a gente inaugurou a Casa Amor. E qual é o trabalho assim que é desenvolvido lá? Além dessas reuniões? Sim, a gente tem um trabalho psicossocial da assistência quando a gente tem conhecimento de alguma pessoa LGBT que foi expulso de casa, que está em situação de vulnerabilidade social. A gente tenta procura essa pessoa conversar, dar uma assistência primeiro social, né, para ver quais são os problemas e como ajudar nesse sentido. Tem um atendimento psicológico, jurídico também, né, que muitas pessoas acabam tendo problema com a justiça e não tem advogado. A gente tem alguns advogados, alguns psicólogos, e também a gente desenvolve alguns mutirões ligados à questão da retificação do nome, que tem muitas pessoas trans que ainda não retificaram o nome. A gente faz vivências, oficinas de capacitação, porque o intuito também da Casa Amor, além de ser um espaço que também envolve a arte e a cultura, porque através da arte a gente pode também sensibilizar a sociedade, a gente desenvolve
projeto para potencializar talentos dessas pessoas, para que as pessoas tenham a autossustentabilidade, não ficar sendo mais uma ONG só assistencialista, mas sim que pode promover possibilidades para essas pessoas. Linda, esses 2 anos de existência da Casa Amor, teve algum caso que você acolheu lá que lhe chamou mais atenção? São vários casos, né? Eu tô com uma menina que é a Ana Rafaela, que ela tá até aqui em casa, era nosso xodó. Ela apareceu no dia da inauguração da casa, a gente não tinha nem muita estrutura, como é que a saber entender, que é uma pessoa que sempre foi violentada no seu âmbito familiar, que morava na rua, tudo, e indicaram lá a Casa Amor. E hoje, até hoje, ela é assistida. A gente, como na época lá a Casa Amor não pode, como hoje ainda a gente tem problema de moradia por causa de alguns alvarás, né, ligados à questão do Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, EMURB, a gente faz pontes com outras organizações, como o MTST. E hoje a Ana, ela faz parte de um movimento de empoderamento, de luta a favor da moradia, né? Ela mora na Ocupação Beatriz Nascimento, e lá na Ocupação Beatriz Nascimento tem uma rua, né? Hoje tem menos, mas no início era uma rua só de LGBTQIA+. E ela foi para lá morar na ocupação, e a gente começou a fazer também uma ponte de ajuda a essas pessoas que estão lá na ocupação, porque além, né, de ser um movimento importante, a pessoa se empodera em relação aos seus direitos na luta. Saber que tem apoio. Exato, né? E é uma luta coletiva, e isso acaba fortalecendo a pessoa, porque quando você está sozinho ali, você acaba não tendo tantas motivações como, né, nenhum projeto coletivo. O caminho é longo ainda a percorrer? Sim, agora, né, com essa mandata, com certeza, além da Casa Amor, a gente vai potencializar, ajudar outras instituições, né, e sempre com esse intuito, né, que a pessoa se empodere, que as pessoas não fiquem, né, só tendo as instituições como um suporte, né, para conseguir uma cesta básica, mas que a gente possa promover realmente condições para que essas pessoas tenham uma vida digna, que essas pessoas possam ter condições de sobrevivência e oportunidades aí para que tenha poder lutar por seus direitos e poder contribuir também dentro da família. A gente percebe que muitas pessoas que saem de casa, às vezes por comportamento opressor, violento da família, a gente tenta também manter aquele vínculo, né, de alguma forma, porque eu sei que muitos pais, às vezes, são carentes de informação, porque muitos acabam tendo só informações em púlpitos religiosos, onde, né, o discurso de ódio ainda é propagado, né, nesses locais. Então, a gente tenta restabelecer esse vínculo, né, conversando com os familiares para que esse LGBT, né, não viva aí sem família, porque para mim a família é muito importante. Como eu disse, hoje eu só estou viva por causa do amor e do acolhimento da minha mãe, das minhas irmãs e de algumas pessoas da minha família. Não se preocupe não, que a gente ainda vai falar sobre a família na sua vida. Agora a gente vai trazer um depoimento de um amigo, né, que divide lá a direção da Casa Amor com você, que é o Heron. Ah. Né? Linda, minha parceira, minha irmã, nossa presidenta, minha presidenta da Casa Amor, minha sonhadora, minha idealizadora. Você, linda, representa pra gente a esperança em um Sergipe melhor, a esperança em um Brasil melhor. A sua vitória para a Câmara de Vereadores em Aracaju representa, para além do sonho, a certeza de que a gente vai avançar, de que a gente precisa avançar, apesar de tudo. Eu estou muito feliz, a Casa Amor está muito feliz. É uma responsabilidade para mim ter que representar essas pessoas, é uma responsabilidade para mim ter que falar de você. E eu só queria dizer que você é incrível, que a gente te ama muito, que você é nosso orgulho,
que a gente tá muito feliz por você estar realizando esse sonho em nosso nome, no nome de todo mundo que acredita em uma sociedade justa, igual, diversa, plural, forte, combativa. E é isso, irmã. Te amo muito, te amamos muito. Receba o abraço de todo mundo que faz a Casa Amor. Siga nos representando, siga lutando, siga amando, siga transformando com muita coragem. Te amamos. Parabéns. Pois é. Ah. Pode deixar a emoção falar. Então, que... sobre o Heron. Então eu conheci no início da construção da Casa Amor, porque eu comecei a divulgar essas reuniões que eu falei inicial, e várias pessoas se aproximaram, né? E Heron foi uma dessas pessoas que se aproximaram para construir o projeto Casa Amor, que é um projeto muito, muito importante, né? Que fala de amor, de verdade, de acolhimento em um momento tão difícil que a gente estava vivenciando, que era pré-eleições de 2018, onde o discurso de ódio estava tomando conta. E eu conheci pessoas maravilhosas como o Heron, como a Renata, a Débora, tantas e tantas outras pessoas que ressignificaram, assim, que me deram forças, assim, que eu estou afastada da Casa Amor desde praticamente do início, né, das eleições, bem antes, desde o início da pandemia, que a gente teve um baque, assim, porque todas as nossas grande, né? atividades tiveram de ser mudadas e tal. Mas eles estão lá, sempre firmes, assim, sabe? E foi muito, muito importante. É um projeto que faz parte da minha vida, da minha história. E com certeza que agora só tem mais a crescer, que já é referência. Eu fui essa semana passada em São Paulo e conheci outro projeto, Casa Chama, que o dono lá, a pessoa idealizadora, disse que teve como referência a Casa Amor, né, falando de como isso gera, né, outras experiências, né, outros projetos, como a gente acaba sendo referência, né, e motivando para que a gente forme uma rede, né, uma rede de amor, de ideias, né, de verdade aí Brasil afora, e a gente contribua aí para viver em uma sociedade melhor, né? A gente vai agora para mais um intervalo, o Ideia Aracaju vai para mais um intervalo, e a gente volta no último bloco da nossa entrevista hoje, Linda, e a gente vai querer saber um pouco sobre família, apoio da família. O Ideia Aracaju volta já já. O Ideia Aracaju está de volta neste último bloco, conversando aqui com a vereadora eleita Linda Brasil, e nós vamos entrar agora sobre a questão de família, do apoio da família que ela teve, né, para ser essa mulher trans tão bela, né? Linda, você é a filha mais nova, né, de 4 irmãs. Como foi essa convivência na infância? Foi lá mesmo em Santa Rosa de Lima? Sim, eu sou filha, morava em um povoado à beira de uma rodovia que chama Canabrava, e meu pai é analfabeto, minha mãe só estudou até o 2º ano primário, e eles tinham um sonho de trazer os filhos aqui para Aracaju para ter um futuro, uma vida diferente daqueles que eles, né, viveram, né? Meu pai é agricultor, sempre trabalhou como vaqueiro na roça, e minha mãe sempre foi dona de casa. E minhas irmãs, por serem mais velhas, elas vieram assim que terminaram o ensino, o 4º ano, porque lá no povoado só tinha até o 4º ano. Aí elas vieram estudar aqui, e eu, como era mais nova, tinha de vir quando tirasse o 4º ano. Eu lembro que eu queria, porque eu tinha uma ligação muito forte com minha mãe, né, e com minhas irmãs. E com 11 anos, quando eu tirei a 4ª série, eu vim estudar aqui no Colégio Castelo Branco, e a relação com minhas irmãs foram intensas, assim, sabe? Elas sempre me respeitaram, principalmente minha mãe, né? Um dos receios delas era
por causa de minha mãe, achava que minha mãe, por ser... Né, minha mãe hoje tem 89 anos, minha mãe nunca demonstrou um estranhamento com no início a sexualidade, depois com a identidade de gênero, e isso para mim foi a diferença, fez toda a diferença para eu estar aqui hoje. Então, como foi sendo construída Linda Brasil? Sim, Da infância. Eu vim morar aqui com 11 anos, era uma criança alegre que já não correspondia à expectativa de gênero, né? Que meus irmãos, eu lembro que quando eu era pequena, 4, 5 anos, meus irmãos já me queriam colocar em uma caixinha que não tinha a ver comigo, porque era uma criança. Cabia, eu já era Linda Brasil, uma pessoa alegre, sempre gostei muito das coisas ligadas ao feminino, né, as minhas irmãs, tá? E meus irmãos se incomodavam, porque, né, tem que ser aquela coisa, né, postura do interior. E isso para mim, lá era uma violência que eu sofria, mas era sutil, eu não percebia tanto. Mas quando eu vim estudar com 11 anos no colégio Castelo Branco, né, que é nome de um presidente da época da ditadura, que eu comecei a sofrer tortura nesse colégio, porque eu era uma pessoa alegre, gostava de brincar, de estar com as meninas, e os meninos, e até mesmo os professores, não sabiam lidar com essa criança que não se adequava àquele gênero, e eu sofri muita violência, perseguição. Eu lembro que eu ganhei uma bicicleta quando eu fiz 12 anos, que eu ia dar para a escola com aquelas rodas do lado para não cair, né? Porque para mim era uma questão de segurança, e para os meninos era uma questão de não ser homem suficiente para ir, para não andar aí, já era uma forma de perseguição. Eles furavam pneu todos os dias, era violência psicológica. Eu voltava para da escola sem saber, não queria retornar para o interior, porque eu queria continuar o sonho de minhas mães, não queria fazer como meus irmãos, que meus irmãos também vieram estudar, só que nenhum se adequou aqui, retornaram para trabalhar com meu pai lá na roça, e eu não queria voltar, eu queria estar com minhas irmãs, e era um desafio. E minhas irmãs, percebendo esse meu sofrimento, elas trabalhavam em lojas aqui do comércio de Aracaju, se juntaram, me pagaram o colégio particular para mim, aqui no Colégio Pio X, aí eu estudei da 7ª até o meu ensino médio, o final do ensino médio, e nesse colégio eu deixei de ser aquela criança alegre, feliz, para poder me manter nesse espaço e não sofrer tanta violência. E foi depois que eu saí daí que eu comecei a ter a oportunidade de ser eu mesma, né, e de entrar nesse processo de construção da minha identidade. Então, Linda, qual é assim a contribuição que você pode dar para justamente assim as pessoas que sentem isso, mas ficam receosas, né? Jovens lá da infância, e que muitas vezes eles se trancam, na verdade. Qual seria o conselho, qual seria a ajuda que Linda daria a eles para desmistificar isso? Exato. É que as pessoas, hoje, graças a Deus, a gente já tem informação, já temos pais, né, conscientes, já temos alguns professores que têm essa sensibilidade, né, mas é que essas crianças hoje, né, possam procurar, né, o intuito que a gente fala da discussão jamais é para incentivar a sexualidade, a identidade, ao contrário, se fosse eu poder dar um conselho, né, se fosse uma opção, eu diria para ninguém ser como eu fui, para não passar por tanta violência, por tanta discriminação. Mas não, nós nascemos assim, né? A gente pode, como eu, né, um momento deixar de ser para poder se manter em alguns espaços. Então, que essas pessoas persistam, que essas pessoas busquem informação, que essas pessoas procurem um diálogo, né? Se tiver pais que são intransigentes, mostre um filme. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Orações para Bob, né? Que é uma história de um menino que se suicidou por causa da pressão da família, e depois do suicídio que a mãe foi procurar informação, né? Que era evangélica, e esse filme é um exemplo de como os pais, antes de julgarem, antes de condenarem, antes de oprimir ou violentar, né? Quando a gente fala violência, não é violência física, não, é violência verbal, psicológica, emocional.
tu busca informação, né? Então, isso Linda diria que o apoio da família é primordial. fundamental. Eu só digo que eu estou encarnada hoje, né, tanto pelo apoio da minha família, de minha mãe, como eu disse, nesse processo de autoaceitação. O meu receio de minhas irmãs era mais a questão de minha mãe não aceitar, mas minha mãe sempre foi revolucionária. Eu escondia algumas roupas femininas no início e ela vinha do interior e passava alguns dias comigo lá em casa e ela ia ajudar na limpeza, arrumar o meu guarda-roupa. Ela encontrava essas roupas que muitas das vezes estavam escondidas sujas, ela lavava, pendurava e nunca demonstrou. Ela sempre percebeu, porque no meu ver, ela sempre sabia que eu era Linda Brasil e hoje, para mim, ela é um dos meus maiores exemplos. Quando eu estou triste, desanimada, eu lembro do amor dela, lembro do carinho dela e de como ela é importante na minha vida, bem como a questão da espiritualidade, porque está muito ligada. Eu tenho minha mãezinha, que é minha guia espiritual, que é a mestra, a guia espiritual do Instituto Salto Quântico, que é Eugênia, que eu acredito muito. E essas mãezinhas aí, tanto do céu quanto estão encarnadas, né, que são minha mãe biológica, minhas irmãs biológicas, e tantas irmãs de ideal que eu tenho no Instituto Salto Quântico, que me dão forças, assim, que ajudaram todo nesse processo, né, de hoje eu, Linda Brasil, estar ocupando uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju. Linda, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista e a gente gostaria, na verdade, de encerrar com o depoimento de suas irmãs, né? Que é Conceição, Elizabeth e Anne, e de sua mãe, né? Vamos ver meu agora. Deus, não acredito. Linda, falar sobre você é muito gratificante e me dá muito orgulho. Suas qualidades muitos já conhecem, que você é uma mulher guerreira, determinada, focada, que corre atrás de seus ideais e que você é um ser humano lindo e mais linda ainda por dentro. Isso todos já sabem. Mas nesse momento de alegria, Linda, eu quero te falar da minha irmã mais nova, a qual tem uma relação de um amor incondicional, amor esse que desde sempre nos uniu e que foi de suma importância em nosso crescimento pessoal e espiritual. Saiba que o meu desejo é que você continue na sua luta com muita sabedoria e sabendo que estarei de alguma forma sempre ao seu lado. Eu te amo, minha irmã, e que Deus e Maria continue te abençoando e guiando sempre. Beijos. Oi, minha irmã linda. Eu vou falar agora para você um poema de Antônio Bezerra que resume muito o carinho que eu tenho por você, tá certo? Então, linda por sua natureza, ungida com toda certeza, com a graça de uma princesa, importa-se com a família com realeza, amada pela sinceridade, amor e beleza. Te amo muito, minha irmã, muito sucesso, tudo de bom na sua vida, tá certo? Beijos, te amo. Oi, linda querida, passando aqui, minha irmã, para dizer a você o quanto eu lhe admiro, pela sua história de vida, por toda a sua trajetória, por tudo que você representa. Você merece o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Peço a Deus que lhe abençoe, minha irmã, cada vez mais, e que Maria Santíssima possa guiar e iluminar todos os seus passos. Te amo muito, minha irmã. Um beijo. Aqui estou para falar sobre Linda Brasil, minha filha mais nova. Linda, eu tenho muito orgulho de você, minha filha. Abençoe, minha filha, cada dia mais. Te amo muito, minha filha. Família na vida de Linda Brasil.
Ah, é tudo. É o meu alicerce, é o que eu tenho uma ligação muito forte, que eu digo que eu tive 4 mães biológicas, assim, né? Com 11 anos eu vim morar com elas. E elas vieram também novas, assim. Eu acho que meus pais tiveram uma coisa que foi muito importante para a gente ter responsabilidade desde pequeno, porque minhas irmãs vieram com 12, 13 anos, 14 para estudar. E foi algo muito. E a diferença não é muito grande entre nós, e elas sempre foram exemplo para mim de honestidade, de trabalho, sabe? E isso para mim é o que foi importante para construir a minha identidade. Claro que meu pai também é um exemplo muito bom de homem trabalhador, honesto. Minha mãe é amor, é incondicional. Então me sinto muito privilegiada e feliz por ter uma família, né, como eu tenho, tanto biológica e também espiritual, que eu acredito que aqui, além deste corpo, existe, né, uma alma, e essa alma, esse espírito já vivenciou outras experiências e estamos aqui para nos reencontrar e dessa forma ajudar no desenvolvimento da humanidade, no progresso, no respeito, no amor. E muito, muito, muito feliz de estar encarnada, né, numa família que sempre, sempre me apoiaram e contribuíram para quem eu sou hoje. Linda, a gente está aqui muito feliz, né, de ter conversado, né, o ID Aracaju hoje com você, sabendo um pouco da sua trajetória, da sua história de vida, da sua família, né. A gente queria agradecer em nome de todos da TV Câmara pela sua participação hoje aqui no ID Aracaju. Eu que agradeço o convite por essa experiência. Eu nem não imaginava de ter, né, de ouvir tantos depoimentos tão importantes. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos juntas aí nesses próximos 4 anos. Espero, me comprometo em fazer uma mandata realmente diferenciada, transformadora, revolucionária e ajudar a construção de uma sociedade com mais amor, com mais respeito. Obrigado. Obrigada. O ID Aracaju de hoje está chegando ao final. Na próxima semana a gente retorna com uma entrevista inédita. Até lá.